Edinho, inicialmente a gente gostaria de agradecer a tua disponibilidade de nos atender, de prestar esse depoimento para o acervo, né, dessa instituição, né, das duas instituições. E como a Daniela tinha falado anteriormente, quer dizer, o nosso interesse é cobrir, através do seu depoimento, a sua trajetória. Não vamos falar de seleção brasileira, mas a gente tem interesse da tua formação, né? Como é que foi o seu processo de ingresso nos juvenis, etc. Porque é importante, porque a cada época esse processo se dá de forma diferente, né? As pessoas têm uma outra base, né? Então a gente queria começar justamente, se você me permite, né? Você é de praia, né? Eu comecei na praia, com 13 anos de idade. Antes disso, eu não me lembro de assim, lembrar de ter jogado futebol antes dos 12 anos de idade. Eu lembro, sim, eu ingressei na praia com 12 anos. No Leme? No Leme. E comecei... Meu primeiro clube, quando eu vim para Copacabana, foi o Radar. Treinei no Radar, depois fui para o Leme, morar no Leme mesmo. Hein? Comecei a jogar mesmo no Copa Leme. E dali, muita pelada, dupla de praia, futebol de salão, jogava tudo, futebol com chapinha, tudo. E um dia, um domingo que a gente não tinha nada que fazer, eu li no jornal que tinha uma experiência no Fluminense. Aí eu estava com 3 garotos que moravam ali perto das Laranjeiras, tinham 2 amigos, aí perguntei, vamos, aí vamos, e fomos. Nem meião eu tinha, o negócio era jogar descalço na praia. E tinha uma chuteira, nem sei como é que eu consegui aquela chuteira. Aí fomos. No domingo, chegamos lá, tinha mais de 200 crianças, garotos, né, entre 13 e 14 anos. E eu me apresentei como meio de campo, o treinador pergunta, quem é meio de campo? Todo mundo levanta a mão, quem é zagueiro? Todo mundo levanta a mão. Aí fizeram um time lá, eu entrei e já fui logo sendo escolhido. E passei logo para quarta-feira, que era o treino dos que eram efetivos, né, do time mesmo. Na quarta-feira eu já entrei no treino, já fui logo titular. Aí foi o processo natural, você vai sendo envolvido pelo futebol, e o negócio era mais brincadeira, e você vai tendo um pouquinho mais de tom de seriedade, né? Você vai entrando, era aquilo que eu gostava de fazer, aquilo que eu sabia fazer. Então, ingressei. Você tinha que idade quando fez? Quando eu fui, tinha 13 anos de idade. Foi em 69, 13 anos de idade. E dali começou a minha carreira. Dali passei, era dente de leite na época, aí foi infantil juvenil, aí juvenil rapidamente profissional. Como é que era o vínculo com o clube? Tinha os horários certos de treinar, tinha uma inscrição, era federado, como é que era isso? No dente de leite era menos treinos, né? Era 2 vezes a semana e se jogava uma vez, eu não lembro agora, se jogava sempre torneios final de semana, sempre tinha um torneio final de semana, amistosos. Então a gente estava sempre em atividade. E depois passamos para o infantil, aí você entra um sentido profissional, já te preparando já para as outras categorias que iriam vir adiante. Então, no infantil já é praticamente regime profissional. Aí você já começa a ter uma ajuda de custo, que é muito justo isso, para você, passagem, escola, aí você começa a entrar no todo o processo e vai evoluindo. E com a sua família, como é que eles viam isso? Minha família, eu não lembro de nenhum momento minha família ter ido contra. Porque eu sempre fui muito independente, eu fui criado assim, eu queria isso, eu gostava disso, e nunca, na época também tinha menos problema de ir na rua, criança era um pouco mais solta, eu era muito solto, meus amigos também foram criados assim, não tinha negócio de condomínio, então não tinha, a segurança era um pouquinho melhor, não tinha insegurança. Então, eu ia tranquilo para o treinamento, voltava, pegava só meu dinheiro com minha mãe, com meu avô, e ia para os treinamentos. Nunca tive nenhum problema com minha família. Ao contrário, meu avô me apoiava, meu avô ia sempre aos jogos, aos treinos não, mas aos jogos. Eu também nunca fui muito de comentar
o que estava acontecendo. Eu fui muito de resolver meus problemas sozinho. Seus pais faziam o quê? Trabalhavam? Minha mãe era separada. Meu pai, minha mãe, eu morava com meu tio, com meu avô e com minha mãe, né, e meus 2 irmãos. E praticamente fui criado pela minha mãe e pelo meu avô. Você frequentava escola ali na Frequentava região? escola, sempre frequentei escola. Frequentei Ângulo Copacabana na época. Minha mãe fazia muito sacrifício para pagar. E chegou uma hora que eu tive que adaptar a escola ao meu horário de treino, porque os treinos eram na parte da noite, então era mais fácil de estudar, eu estudava na parte da manhã. Aí as coisas foram ficando mais sérias, o treino passou na parte da tarde e eu tive que começar a estudar à noite. Aí mais à frente o Fluminense começou a pagar a escola também e a escola era na parte da noite. Então eu treinava na parte da manhã ou na parte da tarde, ou os 2 períodos, e frequentava a escola na parte da noite. Como é que foi sua passagem inicialmente meio campo para zaga? Na verdade, eu não era meio de campo, eu era atacante. Não, eu era atacante mesmo, né? Mas eu era muito versátil. E aí jogava também no meio de campo. Especificamente nesse momento do treinamento, eu levantei o dedo no meio de campo, não sei nem porquê, que eu era mais atacante. E fui aprovado no meio de campo e fiquei no meio de campo. Coisa que também gostava de jogar e sabia jogar. O processo para a defesa foi numa dessas seleções, antigamente tinha muitos jogos entre seleções regionais. E tinha um torneio em São Paulo, onde o treinador, que era o treinador do Fluminense, era o meu treinador, ele escolheu a seleção, ele era o treinador da seleção. E tinha a seleção A e a seleção B. Eu estava na seleção B. E ele me colocou como zagueiro porque como ele gostava muito de mim, me conhecia, e em São Paulo, e era em São Paulo esse torneio, e em São Paulo tinha algumas premiações para o melhor jogador, segundo e terceiro melhor jogador, e dava mais, esses prêmios, quem recebia mais eram os zagueiros. Então ele me colocou de zagueiro pensando que eu fosse ganhar realmente o prêmio, e eu ganhei como terceiro lugar, ganhei até uma bicicleta na época. Aí eu joguei muito bem, e no retorno eu passei logo para outra categoria. E eu, naquela empolgação, de posição nova tal, fui ficando, eu não me lembro o momento que eu realmente me efetivei definitivamente, mas eu fui deixando e quando eu vi, não dava mais para voltar. Quando você sobe profissional, você já está como zagueiro? No juvenil já era zagueiro. No juvenil já era zagueiro. Juvenil, geralmente não tinha juniores, era juvenil, era dentro de leite, infantil, juvenil e profissional. Com 18 você sobe, né? Com 18 anos eu subi profissional, mas também joguei ainda nas categorias de base. Eu jogava em cima e treinava em cima e jogava embaixo de vez em quando. Frequentei muito tempo a seleção brasileira olímpica, né? Eu não podia me profissionalizar porque só podia jogar amadores, né? Então eu tinha um contrato já assinado de gaveta, mas não poderia ser registrado porque a CBF, que é a CBD na época, teria que me usar ainda para esses jogos. Você foi pan-americano, né? Foi pan-americano campeão. Fui pan-americano. Pré-olímpico também. Pan-americano, pré-olímpico e a Olimpíada nós tiramos 4º lugar. Foi a sua primeira experiência de jogar no exterior ou pelo Fluminense você já tinha? Não, o Fluminense eu já tinha ido. Eu fui uma vez, foi até um fato muito engraçado que na minha... Isso eu nunca nem revelei, mas não é nenhum problema. Na minha certidão era 5 de junho e eu nasci realmente 5 de março. Eram 2 meses. Se me perguntar por quê, na verdade eu acho estranho. Mas depois que eu comecei a me entender, né, ou entender essa situação, eu nunca questionei, nunca perguntei aos meus pais, a minha mãe principalmente, por que essa situação. Então, eu imagino certas coisas, mas na verdade eu nunca questionei, nunca perguntei. Teve um torneio que só poderia ir jogadores nascidos de junho em diante, né? E eu, na certidão estava em junho, 5 de junho, eu comemorava o aniversário 5 de março. E 5 de junho passava despercebido. Então, quando eu cheguei em Paris, foi até em Paris, foi início, nós descemos em Paris, 5 de junho. Então, todo mundo vai bater parabéns para mim e eu bati também, sem saber, né?
Aí quando eu vi, era para mim. Aí eu falei, poxa, eu tenho que mudar, né? Tenho que começar agora a ficar atento a essa data, porque... aí eu esqueci 5 de março, ou comemorava as 2 datas, né? Até meus amigos brincam comigo, e passei a efetivar e ficar mais atento em 5 de junho. E voltando à pergunta da Daniela, você via muita diferença entre o ambiente do futebol, você é muito novo, né? O ambiente do futebol fora do Brasil e no Brasil, assim, no campo? Não, na época já se notava. Nós treinávamos no Fluminense, só tinha grama nos corners, né? O resto tudo era... E todas as categorias treinavam no mesmo campo? Todas as categorias treinavam no mesmo campo. Todas as categorias. E o profissional também, nas Laranjeiras, o profissional também. Então era Dente de Leite, treinava às quartas-feiras, no outro dia, não sei agora, acho que era sábado. O profissional treinava todo dia, talvez de manhã e à tarde, ou mais de manhã. Juvenil e infantil, todos no mesmo campo. E o Fluminense ainda jogava partidas oficiais? Não, acho que oficiais algumas vezes, mas o campo era... Só quando o campo estava muito bom, né, no começo da temporada. Mas o campo lá era horroroso, era terra, pura terra. E aí quando se jogava fora, era uma delícia, porque os gramados, né, então te proporcionavam um futebol melhor. E isso de jogar com outro coletivo que não do Fluminense, jogar com a seleção, como é que foi o encontro com outros jogadores? Isso foi... Você já conhecia as pessoas? Para a seleção? A seleção é um processo natural, né, que você vai jogando no seu clube e você vai almejando sempre participar de uma seleção. Então, eu comecei a participar, acho que com 18 anos, na seleção pan-americana, e aí foi um processo natural, porque dali da seleção olímpica você vai sendo visto pela seleção principal, aí acontece. O treinador também subiu, né? Que foi o Coutinho, né? O Coutinho já tinha participado em 70 da Copa do Mundo, da preparação física. Então ele tinha um contato com o profissional. E ele era, em princípio, ele era o gerente, a pessoa que ficava observando a seleção. E, consequentemente, depois que nós fomos para Olimpíadas, ele assumiu como treinador, porque o nosso Zizinho, o treinador Zizinho, saiu, foi demitido, agora não estou lembrado, ele pediu para sair por algum problema, e veio a ser efetivado o capitão Cláudio Coutinho, que logo em sequência veio a ser treinador da Copa do Mundo de 78. Antes de nós falarmos da Copa de 78, eu queria recuperar com você um período que é um período muito marcante da sua trajetória e da trajetória do Fluminense, que é a construção da máquina, né, da máquina tricolor. Né? Você é uma presença constante, né, nas diferentes formações, né, que o Horta contratava, Como é que você viu essa experiência? Eu participei de tudo, vi tudo muito de perto, e isso foi muito importante para mim, particularmente, porque eu era muito jovem, vendo os jogadores consagrados, aquilo ali era uma coisa excepcional para um jovem. Né? Então tinha muitos jogadores que ele contratou, e aquilo foi excepcional, aquilo movimentou o futebol, principalmente o futebol do Rio de Janeiro, porque estava meio que parado. Então ele saiu fazendo trocas e contratando jogadores, então foi um período forte do Fluminense, onde eu tive a honra e a oportunidade de ter participado, que aquilo ali me deu muita experiência ao longo da minha carreira. E como é que era, por exemplo, o relacionamento com o clube, com o Fluminense? Você começou lá muito jovem, você tinha acesso fácil à diretoria? Os jogadores tinham algum tipo de participação? Como que era? Não, antigamente não tinha. O acesso à diretoria era muito... Pra você ter uma ideia, no Fluminense o jogador ainda tinha que entrar pela porta dos fundos. Então o presidente andava de terno e gravata. O presidente ficava na salinha dele lá em cima, você nem via o presidente. E o contato com a diretoria era muito, com o vice-presidente era pouco. Eu não lembro na época, de ter tido contato com... Tive um pouco de contato com o presidente Horta, porque assinei o contrato com ele, o tal contrato de gaveta, e, consequentemente, o Horta foi uma pessoa que mudou um pouquinho essa distância que tinha entre a presidência e o jogador. Ele se aproximou
mais dos jogadores. E foi ele que vendeu, ou deu passe, ou liberou o jogador, o Assis, que era o nosso quarto zagueiro, que era o melhor jogador não, mas era o jogador líder da nossa equipe, era o capitão, jogador muito reconhecido pelo grupo, e eu era da posição dele, era jovem e estava vindo e querendo espaço, né, abrindo espaço. E foi que o Horta vendeu esse jogador porque ele teve um telefonema, uma conversa com o pessoal da seleção, dizendo que se não me colocasse de titular, isso dito por ele, pelo Horta, né? Se não me colocasse de titular, a seleção iria me convocar mesmo na reserva. E que ia ficar uma situação chata para todo mundo e chata para o Fluminense. Como é que o teu jogador serve para a seleção e não serve para o teu clube? Então ele resolveu com isso, com esse telefonema, ele resolveu vender, ou emprestar, ou dar um prêmio para o Assis e negociou o jogador lá para o Norte. Aí eu assumi a titularidade e tive essa participação na máquina. Pintinho é da tua geração, né? Pintinho é da geração um pouquinho mais à frente. Mais velho. Mais velho. Pintinho é mais velho. Pintinho subiu antes de mim, o Kleber também, o falecido Kleber, subiu antes de mim. Naquela época era muito difícil um jogador subindo das categorias de base, se efetivar no profissional, era muito difícil isso. Ainda mais no Fluminense. Apesar do Fluminense, na época, era a melhor categoria de base que tinha no Brasil. Outros colegas que entraram com você nas categorias de base também, como é que era? Você tem uma trajetória no clube muito Duradoura, né? e orgânica também, desde muito pequeno. Né? Além de você, teve outros colegas que chegou até o juvenil? No juvenil? Ou conseguiu subir do juvenil profissional? Não, muitos subiram, porque o Fluminense sempre teve uma categoria de base muito forte, mas poucos deram continuidade no clube como eu dei. Poucos fizeram isso. O Pintinho ficou muito tempo no profissional do Fluminense também, depois saiu, foi para o Vasco da Gama, Kleber. O Abel foi a geração do Pintinho, também não conseguiu se efetivar como titular do Fluminense, Nielsen. Tem vários jogadores, mas nenhum conseguiu assim se efetivar, ficar muito tempo como eu fiquei. E você continuou vivendo perto das Laranjeiras e jogando futebol na praia? Como é que era a sua rotina? Não, depois que você vira profissional, aí você é profissional. Você não pode ficar brincando como amador mais, porque você não é amador. Não deve. E não deve. Além de, antigamente tinha um rigor maior, mais forte, porque antigamente você tinha o passe preso ao clube. Qualquer coisa que acontecesse a você, o clube que sairia prejudicado. Hoje não. Hoje se você se machucar, você está preso ao clube através de um contrato. Se você se machucar, rescinde o contrato e você vai embora e você é que sofre. Antigamente não. Antigamente tinha algumas restrições que o atleta não poderia fazer. E uma delas era essa, jogar bola com peladas, essas coisas que se fazia muito pouco. Né? Eu gostava muito de jogar pelada, mas depois que eu virei profissional, eu fui perdendo o gosto, porque eu já fazia aquilo todo dia, profissionalmente. Era preparado para aquilo. Eu ia jogar bola com pessoas que não eram preparadas, quer dizer, eles não iam se divertir, porque eu ia me divertir mais do que eles. Edinho, eu queria começar a falar com você sobre a Copa de 78. Né? Você já tinha uma expectativa de ser convocado, né? A expectativa era essa que eu falei, né? Que o Cláudio Coutinho já tinha preparado que eu iria ser convocado. Então já tinha mais ou menos uma informação. Muitas pessoas elas falam muito sobre a ambiência da Copa de 70. Né? Agora a gente tem que lembrar assim, em 78 o Coutinho era um militar, né? Que estava com o Geisel na presidência. Né? Inclusive, recentemente a gente estava fazendo uma seleção de imagens e tal, e a despedida da seleção do Brasil é uma sessão solene com o Geisel, você tira uma foto, todos impecavelmente vestidos, né? Quase que perfilados, né? Em ordenamento militar. Se eu não me engano era um terno verde, se eu não me engano. A foto era preto e branco, mas era um terno escuro, né? E vocês vão disputar
uma Copa do Mundo muito controversa, né, num país em que tinha uma repressão violentíssima, em que os principais jogadores da Holanda se recusaram a viajar à Argentina. Isso chegava aos jogadores? Não, nesse período eu tinha pouca noção das coisas. Eu não era assim, não era que eu era alienado, mas eu era muito focado e não via assim, essas informações chegavam pouco a gente, mais naquele período. E eu comecei mesmo a me preocupar, ou me preocupar não é a palavra, a ver realmente o problema que era na Argentina, quando a gente vê aquelas manifestações, e a pior delas foi o próprio jogo depois do jogo da Argentina com o Brasil, que o Brasil... De Rosário, foi 0-0. Foi 0-0, ali sim, aquela ali, eu acho que não só nós jogadores, mas como a diretoria, o treinador, não sabia, não tinha noção do que poderia acontecer, do que estava acontecendo. Tanto é que eu, vendo hoje, aquele jogo do Brasil e Argentina, era um jogo para o Brasil ganhar, era um jogo decisivo. E não foi tratado como decisão, ou seja, nós tínhamos que ganhar aquele jogo. Porque poderia acontecer isso. Então ninguém imaginou ninguém teve a maldade ou a experiência de entender que isso poderia acontecer. Então, aquele jogo era um jogo para a gente ganhar. Nós tínhamos times para ganhar, jogamos bem, mas a cabeça da gente não foi o resultado de 0-0, estava bom. Não foi assim uma coisa que nós saímos tristes, né? Que se preparou, temos de ganhar de qualquer maneira. Decisão antecipada. Ninguém preparou os jogadores para essa decisão, que realmente era a decisão, a gente vendo hoje, era uma decisão antecipada onde o Brasil tinha que ganhar o jogo e poderia ter ganho aquele jogo, se jogasse de maneira diferente. A Argentina muda o horário do jogo dela. Aí muda o horário do jogo, a mesma coisa. Nós não tínhamos noção porque se imagina que você tem alguém à frente cuidando disso, se preocupando com as coisas que podem acontecer. O jogador está ali para jogar futebol. Se você ficar preocupado com isso também, você inverte tudo, né? E aí, uma Copa toda contra... Você jogou como titular a primeira partida com a Suécia. No final daquela partida tem aquele gol de córner, né, que foi anulado de uma forma estranha. Vocês achavam todos esses indícios, né, que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Mas eu volto a falar, quem deveria estar prestando atenção nisso era a comissão e a diretoria e as pessoas envolvidas. Nós pertinho aqui na Argentina, pertinho do Brasil, aquele gol foi um absurdo, né? Um absurdo. Nós jogamos num campo que a grama saía, era prejudicial somente aos jogadores que tinham habilidade, como a gente. Tanto é que jogamos esse primeiro jogo contra a Suécia e empatamos o jogo de 1-1. E depois jogamos contra a Espanha, empatamos também. 0-0. E 0-0, e poderíamos ter perdido o jogo. A equipe não jogou, não conseguiu jogar, porque a grama não permitia, a grama saía. E no jogo seguinte saiu o Zico do time, saiu o Reinaldo e saiu eu do time também. Então, e ganhamos outro jogo contra a Áustria de 1-0, gol do Roberto Dinamite, que tinha entrado no lugar do Reinaldo. E assim continuou. Muito se fala da pressão do Heleno Nunes na escalação do Deve ter tido pressão. Eu tenho as informações que eu escuto, que eu escutei depois, né? E que eu escuto até hoje, alguém falar alguma coisa assim. E que eu acho que não é ruim isso, uma pressão natural. Eu gostaria que o jogador fosse colocado. Você cede se quiser ou não. Só que naquela época você podia ser preso se você não cedesse. As consequências. As consequências. Eu acho que um jogador ou outro, e o Roberto era um grande jogador. Só que ele não estava sendo convocado porque tinha Reinaldo, tinham outros jogadores de qualidade também. Antigamente você tinha muitas opções de convocação. Eu me lembro que a época tinha um temor muito grande do Brasil ser eliminado na primeira fase. Isso aí é uma coisa assim. Os 2 primeiros jogos tinham sido empate, um resultado negativo, combinação de resultados. Se aquele gol, por exemplo, aquela bola que o Amaral tirou, numa percepção que ele teve assim contra a Espanha, estaríamos classificados. Eu acho que ali seria realmente um grande desastre do Brasil. Com certeza.
Para o regime, inclusive. Para o regime, para tudo. Agora, a seleção brasileira era uma grande seleção, tanto é que nós saímos de lá invicto, né? Até depois disseram que era campeão moral. Eu nunca assumi esse campeão moral para mim, mas campeão moral. Eu me lembro que no dia seguinte, a final da Copa, acho que foi o Globo publicou como se fosse um campeonato, fosse de ponto corrido, que o Brasil teria chegado em primeiro lugar. Né? Mas isso aí vira choro de perdedor, né? Se fosse ponto corrido, o Brasil estava na frente, tanto de Holanda quanto... O regulamento não é assim, e muitas às vezes jogam pelo regulamento. Até você, tem um jogo que você pode perder, você utiliza outros jogadores para experimentar, e às vezes perde o jogo, e no final você não tem o maior número de pontos. Não quer dizer que você não seja o campeão, porque você aproveitou o momento que você poderia testar outros jogadores, ou não ganhar a partida, você aproveitou, até podendo perder, e perdeu os pontos. Isso não justifica que você não seria o campeão. Você acompanhava futebol para além da sua... Você assistia jogos da seleção, você prestava atenção no jeito de outros jogadores jogarem? Eu sempre fui ligado a futebol, sempre fui. Eu sempre copiava, como moleque, né? Copiava algum jogador. Eu gostava muito do Gerson jogando, meio de campo, canhoto, né? E até me ajudou a treinar, a trabalhar bastante a minha esquerda. Porque eu gostava muito de ver o Gerson jogar, botava o calção embaixo, ficava com a esquerda. Né? Mas depois, até como jogador profissional, infantil, juvenil também, isso me ajudou bastante, porque eu tinha as duas pernas. Né? Então se valorizava bastante quem tinha as duas pernas. Até hoje. Edinho, a gente já estava até comentando, né? Em 80, o Fluminense não é mais a máquina, não é só aqueles medalhões, é uma garotada, você está aqui. Para muitos é o momento do teu apogeu, né? O início da década de 80 é o teu apogeu físico e técnico. Você vai para a seleção, você participa dos amistosos, participa da eliminatória. Por que o Pelé te segurou? Isso é pergunta que eu não sei te responder. Você não sentiu nada do Eu acho que ninguém sabe responder. O que pode ter acontecido é que o Pelé era muito turrão. Ele era muito turrão. Então ele tinha que escolher e fazer as opções que ele achasse que é melhor para ele, né? Para ele e para a equipe. Então na época se bateu muito na tecla que eu tinha que ser titular, e ele, como ele tinha chamado o próprio Luizinho, que conhecia, que o Luizinho era um bom jogador, e fez toda a preparação antes da Copa, foi um grande jogador, jogou muito bem, só que a competição é muito curta na Copa do Mundo. Não é o time que inicia que é o time que vai terminar. Porque alguns jogadores podem sentir o momento da Copa e você não tem muito tempo para você pensar. Você tem que decidir rapidamente. E o Pelé não decidiu. Não teve a percepção, ou até teve, mas como todo mundo ficava falando, para ele não ceder, ele não me escalou, ele não me colocou. Essa é a única explicação que eu possa ter. O ambiente era bom dentro do jogador? O ambiente era bom. O ambiente era muito bom, né? Porque a gente ficou muito tempo, a preparação era um mês e meio viajando juntos, então a gente se conhecia muito bem. Agora, só que na Copa do Mundo, todo mundo quer jogar, são 22 jogadores e você, infelizmente, você quer jogar. Você está ali torcendo, mas você quer jogar. Desde o momento que você entenda que algum jogador não está jogando, que você possa ter uma oportunidade, você quer buscar o seu espaço, você quer jogar, você quer ajudar. Agora, você não precisa... alguns questionam o treinador, alguns vão para a imprensa, e outros treinam. Eu treinava e mostrava que estava muito bem. E todo mundo via isso. Era a pressão que eu fazia. Agora, ficar rindo, ninguém fazia isso. O pessoal torcia no jogo, como tem que torcer. Agora, durante o treinamento, eu queria jogar, eu achava que era o meu momento. E era sério, treinava sério, e mostrando que eu não estava satisfeito, eu queria jogar. Mas eu estava satisfeito de estar na Copa do Mundo. Como que você demonstrava? Isso, treinando e
você mostrando com gestos, né? Com gestos que você não tá confortável naquela situação. Não tinha uma possibilidade, tinha Diálogo com o diálogo com o Telê não tinha. Diálogo com o Telê ele não dava nem espaço, ele nem te olhava porque para não te dar a oportunidade de você abrir a boca e querer alguma coisa. Mas que inicialmente era muito normal isso, né? Essa falta de diálogo. E a gente entendia muito bem isso. Agora, tinha que buscar, tinha que tentar mostrar de alguma forma. Eu estava treinando muito, eu treinava muito e mostrava que estava muito bem, muito em forma, muito bem preparado e deixava as pessoas observarem aquilo, fazia meio que um bate e volta. Mandava essa informação para a imprensa, né? Treinando e tudo, e a imprensa... Agora, nunca questionei, sempre me perguntaram, tentando que eu falasse alguma coisa, nunca... Só falava que estava preparado. Se quisesse me usar, eu estava preparado. E ele sabia disso. Antes do jogo da Itália, teve alguma preleção específica sobre... Aí é diferente, né? Aí é diferente pelo seguinte, né? Em 78, vocês tinham consciência que precisava vencer a Argentina e houve uma postura mais blasé em relação a isso. Ali em 82, se focou muito no jogo da Argentina, ganhou a Argentina, vai jogar com a Itália. Você acha que houve um certo menosprezo pela Itália? Você que estava ali no grupo? Eu não joguei. Nesse dia, até por coincidência, eu não estava nem no banco, porque no dia anterior, depois de muito tempo eu fiquei sabendo que, até através do preparador físico, que o Telê iria me colocar naquele jogo. Só que naquele jogo eu tinha machucado no dia anterior, que eu treinei muito, e no final do treino eu me machuquei, e nem fui para o banco nesse dia. Mas tinha uma euforia, né, que tomava conta não só do grupo, né, o grupo um pouquinho menos, mas de todo o ambiente que estava em torno da seleção. E a diretoria também, o presidente era o Giulito Coutinho, se eu não me engano. Eu sei que na hora da preleção, eu fui primeiro a chegar na preleção e encontrei o presidente todo empolgado, todo contente, dizendo, pô, Edinho, não, nós conseguimos aqui premiação, se ganhar, mas isso, mas aquilo, tal. E eu falei, presidente, eu acho que não é momento para falar isso agora, na preleção. Nós estamos preocupados agora em ganhar o jogo, não estamos preocupados em premiação, né? Depois se fala disso ou se fala 2 dias antes. Isso era a minha cultura no Fluminense, né? Eu fui preparado para isso, para não, dia de jogo, dia de preleção, assim, não se falar em dinheiro, não se falar em premiação. E muitos adotam isso até hoje, né? Não é aconselhável falar em dinheiro, de premiação no dia do jogo, porque uns podem receber bem e outros não. E aí, logo em seguida, veio chegando o Júnior e o Zico. Eu falei, Zico, está acontecendo isso. O presidente quer anunciar, tal, o que você acha? Eu acho que não. Não, tudo bem, porque no Flamengo era meio que não tinha esse problema. Meio Flamengo. Aí eu falei, eu não vou jogar, não vou nem ficar no banco. E eu senti um ambiente diferente. Eu particularmente senti porque eu não costumava, quer dizer, o Fluminense não costumava comentar de dinheiro assim, dia de jogo. Né? Então como eu falei com o Zico, eu fiquei prestando atenção. E realmente alguns jogadores não receberam como tinham que receber. Né? Naturalmente, deixaram o negócio, vamos para o jogo e tal. Ficaram pensando naquela premiação, antes de conquistar. E aí aconteceu o que aconteceu no jogo. Agora, se teve um efeito ao contrário, isso eu não sei dizer. Eu sei que isso é um fato que aconteceu. Agora, o Brasil jogava para frente. Muitos dizem, mas o Brasil buscou ganhar o jogo, por isso tomou o gol. O Brasil tomou o gol, o terceiro gol, não foi o terceiro gol? O terceiro gol tinham 11 jogadores na área do Brasil. 11 jogadores. Então as pessoas falam por falar. As pessoas falam por falar. O Brasil, naquele momento específico que tomou o gol, tinham 11 jogadores dentro da nossa área, do Brasil. Ou seja, o Brasil estava retrancado naquele momento. Ou seja, era para ganhar, era para perder, não tinha como ganhar aquele jogo. Se nós fizéssemos um gol, eles iam lá e iam fazer outro. O Brasil jogou muito bem, se a gente rever. Depois de muito tempo,
tomei a coragem de rever a partida, né? O Brasil jogou muito bem, só que era o dia, era a tarde da Itália. Isso realmente foi uma... Quer dizer, essa geração ficou com peso? Uns dizem que não, eu fiquei. Eu me sinto um pouco frustrado, uma geração do Brasil, praticamente aí 8 anos, 10 anos, uma seleção brasileira em 3 Copas do Mundo, você não trazia um título ao Brasil. E todas as Copas que nós fomos tidos como favoritos. 78 também, 78 a gente não perdeu. 82, melhor seleção. 86 era seleção de 82, um pouquinho mais experiente. 86 também aconteceu. Eu carrego, não é um peso, mas... Uma frustração, né? Uma frustração que não me incomoda em nada, mas é uma coisa não muito confortável. E posteriormente teve aquele episódio das placas de publicidade, né? Esse problema da placa de publicidade, até depois o Serginho e o Éder ficaram muito chateados comigo, porque um repórter foi me entrevistar, eu estava em Udine, na Itália. Depois da Copa do Mundo eu fui para Udine, na Itália, jogar no Udinese. Eu fiquei 5 anos lá. Aí o repórter foi me entrevistar, ficou 3 dias lá em Udine, fazendo uma entrevista grande comigo. E recebi na minha casa, minha esposa saiu para fazer compras com ele, que o neném dele estava para nascer. Ele ficou lá me enrolando, entrevistando e tal. Era a revista Placar. E um determinado momento, no ônibus, que nós estávamos indo para um jogo amistoso, ele perguntou, e aquele negócio das placas? Eu falei, só, eu não sei, o negócio das placas eu não sei, porque eu ouvi depois, um certo jogador, que esse problema das placas tinham procurado ele. Depois da Copa do Mundo eu tinha ouvido isso, que alguém tinha procurado ele e ele não aceitou. E que ele achava que alguém tinha aceitado, recebeu o dinheiro. Ponto, acabou. Aí, eu lá em Udine, quando vejo, saiu aqui na revista, não sei quantas páginas, 3 dias de uma pergunta só, saiu como se eu tivesse dito isso. Inclusive, Né? Falado quem era, né? E ele falou na época, ele tinha informação, mas ele tinha informação, mas não tinha a pessoa, né? E a fonte, Serginho e o Éder ficaram muito chateados comigo, e com razão, né? Depois eu tentei me desculpar, não aceitaram, tudo bem, eu tenho a minha consciência tranquila. Claro que as pessoas na época até os próprios jogadores, o próprio ambiente, né? Porque a informação que vocês botam no jornal, você não sabe até onde ela vai repercutir. Depois uma desculpa também você vai muito mais perto do que a informação foi. Então você não consegue. Mas eu tenho a consciência tranquila. Eu nunca soube dessa informação e vendo os jogos, não dá para sentir isso. Dizem até que teve uma época, um gol que o Zico chutou contra a Argentina, bateu a falta, que a bola não entrou, e que o Zico saiu para um lado e o pessoal saiu para o outro. Eu, sinceramente, eu não consigo entender essa maneira. Não consigo entender que o jogador, antes de fazer um gol, vai preparado para ir para que ele possa se desconcentrar numa Copa do Mundo, porque ele vai pensar. Eu não consigo entender dessa maneira. Mas você pegou a sua carreira, marcou esse período de mudança, principalmente dessa coisa dos patrocinadores entrarem nas camisas, foi um pouco nos anos 80 que isso fica mais forte, né? Você, como jogador, você recebia proposta de empresa? Você chegava a receber algum tipo de proposta para você agir de alguma forma, agir de outra? Ou como é que era aí? Como é que era na sua vida de jogador? Especificamente no jogo? Ações de marketing em geral, participar de eventos, como é que era isso? Na época a gente participou de pouco, o sponsor, o patrocinador entrou pouco, entrava mais na seleção brasileira, alguma coisa assim. No clube entrava muito pouco, e tinha mais era a marca de material esportivo, que nós jogadores, nós tínhamos
contratos com as marcas de material esportivo, somente para chuteira. Todo jogador tinha, mais jogador da seleção brasileira. Hoje em dia não, as coisas já estão... o sponsor entrou mais, quer dizer, mais direto e mais forte, e outros também. Todos os jogadores aí praticamente têm patrocínio com material esportivo. Então, na época era mais material esportivo. Chuteira. Como é que era a recepção disso? Porque foi no começo um pouco do que hoje a gente vê, né? Do salário de jogador, grande parte é pago pelo... Nós não participamos. Foi um começo, sim, disso aí, de você, ainda mais na seleção brasileira. Você era patrocinado por chuteiras, principalmente marca de material esportivo, que queria só usar a tua imagem na chuteira. E eu não peguei, assim, talvez eu tenha pego um pouco lá na Itália, de publicidade na camisa, e eu fiz publicidade também na Itália. Aqui no Brasil, eu não fiz. Eu como jogador não cheguei a fazer nenhuma publicidade de algum patrocinador. Você já estava negociado antes da Copa? Estava palavrado e fechei negócio durante a Copa, né? Efetivou. E depois da Copa eu nem cheguei a voltar para o Fluminense, já fui direto para a Udine. Nós já entrevistamos alguns jogadores em fases diferentes, né? Por exemplo, o Índio na década de 40, o Amarildo na década de 60, falando um pouco da dificuldade de adaptação na Itália por alguns aspectos. Clima, e Udine é uma cidade muito fria. E segundo, por conta das rivalidades locais que tornavam os jogos muito intensos, muita pressão nos jogos. Você sentiu isso na sua entrada no campeonato italiano ou o ambiente era outro? Comigo eu não senti, mas eu vi muitas pessoas sentindo isso, né? Não a pressão do jogo, do campeonato, dos jogos principalmente, das rivalidades, porque você é preparado para isso. Você vive nesse ambiente de pressão, de rivalidade, né, e de ter que ganhar as partidas. Então, não acredito que algum jogador possa sentir esse tipo de situação. Agora, eu vejo sim, vi muitos, ou até hoje existe, jogadores que não se preparam para ir para fora. Você indo para fora, é tudo diferente. Você não vai ter seus amigos, você vai ter a língua que você vai ter dificuldade de falar, você vai ter um ambiente que você vai ter que se rever seus conceitos, a cultura local, você tem que tentar se adaptar rapidamente. Então, se você chega para morar no estrangeiro e quer viver como o Brasil, claramente você vai ter problemas, você não vai conseguir se adaptar, não vai ter adaptação, você vai ficar triste, vai ficar solitário e vai querer voltar rapidamente. Então eu fui com essa intenção, eu sempre quis jogar fora. Quando eu cheguei na Itália, a primeira coisa que eu fui é tentar me adaptar ou tentar me enxergar como um jogador local, como uma pessoa local. O que eles fazem, eu tenho que fazer também. Eu não posso fazer diferente. E foi assim que foi feito. Eu levei, até engraçado, que eu era muito garoto, né? Era garoto de Copacabana, Fluminense, ídolo, era muito na moda, né? Então eu preparei minha roupa, minhas malas todas para ir para Udine, para a Itália, né? Chegando lá, eu comecei a me vestir como me visto aqui, eu me vesti aqui. Aí eu comecei logo amizades com um jogador, aí comecei logo a perguntar. Aí ele falou, não, aqui ninguém se veste assim não, tá? Eu usei minha roupa, o meu baú, as minhas roupas, né? Lógico, eu não cheguei a usar todas, uma semana só. Depois eu fechei tudo, comprei tudo lá e comecei a me vestir como eles, para que eles tinham que me ver como um deles. E primeiro ano foi muito difícil, o italiano, porque você fala muito errado, você vai aprendendo, e você começa a falar, nós vai, nós fica, e tal. E o segundo ano eu falei, não, agora eles vão exigir mais de mim e eu também. Eu não posso mais falar errado. Aí eu comecei a estudar italiano, estudei italiano para falar bem. E comecei a falar melhor do que eu falava, e escrever também, ler. Então, nas viagens que eu fazia, eles me viam como jogador, como uma pessoa integrada no ambiente. Então, isso
Isso é importante, eu acho. Você falou que você sempre quis jogar fora. Por quê? O que te motivava? Porque eu achava que o meu futebol era um futebol que poderia se dar bem muito lá fora. Era um futebol mais europeu, que usava a parte física, a força física e a técnica. E eu tinha isso tudo. Você já acompanhava? E acompanhava. Na época teve uma proposta para a França de $1 milhão na época, o Fluminense não quis me vender. Foi quando eu renovei o meu contrato, como o Fluminense não tinha dinheiro para me pagar, aquilo que eu achava que merecia, né? Eu falei, tudo bem, se não tem como me pagar, vamos assinar um documento que no fim do contrato eu não recebo o que eu acho que mereço agora, que vocês não têm a pagar, e no final vocês me liberam por $500 mil na época. Aí foi assinado e tal, foi isso que depois eu estava terminando o meu contrato, aí que eu tratei com a Udinese diretamente. E era diretamente você que tratava com o clube? Não tinha ninguém. Não, tinha só o meu ex-sogro, né, que intermediava isso, ele era advogado também. E ficava mais fácil porque não se envolver com certas coisas. Na época não tinha muito esse hábito de você se envolver com isso. E você foi para a Itália com a sua família? Foi. Você era casado? Era casado. Tinha filhos? Tinha um filho na época. Foi a família toda? Aí foi todo mundo para lá. Como é que foi conviver com o Zico lá? O Zico chega com um status assim de... O Zico veio com um status, né? A cidade era pequena para o Zico, futebol do Zico. O Zico foi excepcional, jogou muito bem. O Zico é uma pessoa muito simples, A gente era amigos aqui, praticamente fui eu que indiquei, né? Eu que fiz ver ao clube que o Zico poderia jogar em Udine. Porque, mas como é que o Zico vai jogar em Udine? Faz a proposta para ele, conversa com ele. Aí vieram aqui e fizeram a proposta e ele foi contratado. A minha avó sempre falava para não andar em má companhia. Ficava seguindo. O Zico é gente boa demais. Você foi passar um tempo lá na casa, você foi seguir. Eu levei ele para Udine e depois ele me trouxe para Gávea. E como é que era? Bom, nessa época o futebol do Brasil já tinha muito renome fora da seleção. Então, como é que era a recepção dos italianos, para além assim, desse futebol brasileiro, de ter um craque da seleção? Tinha isso ou não tinha? Nesse período que nós estamos conversando, não, porque a Itália foi para o país que foi campeão. Então, mas tinha um reconhecimento, assim? Tinha um reconhecimento, claro, mas o italiano ele se considera muito melhor em tudo, né? Então, é dificilmente que eles vão dizer que o Brasil é melhor. Não é normal. A Itália é um país maravilhoso, as pessoas lá italianas adoram aquilo lá, adoram os italianos, adoram a Itália. E também acho que o futebol de Itália é muito bom. Agora o Brasil são 5 vezes campeão do mundo, né? Itália na época eram 3, né? São 3 agora. E você falou que o seu jogo era um jogo europeu. Você tinha algum ídolo no exterior? Não. Acho que tinha um que era o Krol na época, ele era o líbero, né? Que era o líbero holandês. Eu gostava muito de vê-lo jogar. E depois até ele já estava lá no Napoli também, na Itália. Gostava muito de ver jogar. Me inspirei um pouco nele também. Não era muito mais velho que eu, mas gostava de ver jogar. E no Brasil, de gerações anteriores, a sua tinha algum? Era essa, o Gerson, né? Gostava do Gerson. Da sua posição? Da minha posição, não, porque eu olhava para frente, sabe? Nunca fui assim zagueiro. Eu era um zagueiro que não olhava para zagueiro, olhava para frente. Armava, né? Quer dizer, eu não gostava de me inspirar em outras pessoas, de meio de campo, atacante. Porque no fundo, eu era um atacante, sempre fui atacante. Eu pensava como atacante e jogava como defensor. Que isso me facilitou. Um zagueiro não faz aquele gol de 86. Não faz. Isso, quer dizer, então isso era mais fácil para mim, porque eu era zagueiro com a cabeça de atacante. Então eu poderia imaginar o que
o atacante estava pensando em fazer. Quando o Careca prende aquela bola, ninguém podia imaginar que o Edinho fosse aparecer nas costas. E era importante, eu como zagueiro, tendo o Careca ali, sabendo que o zagueiro estava imaginando, eu passando. Pô, lá vem esse cara aqui, agora me confundiu. Né? E foi isso que aconteceu. Marca Então, ou marca? marca, o que eu faço agora? Você só driblou ele. Eu fui só como opção para o Careca, dificultar o defensor. O Careca já não sabia mais o que fazer com a bola, já tinha se perdido ali. Então ele preparou para eu passar, quando eu passei, ele deu de calcanhar. Aí eu ameacei chutar e cortei, sabendo que o zagueiro ia no meu... Se fosse eu o zagueiro, eu não iria entrar naquele drible. Você dá uma bicuda ali. Não, eu não ia entrar naquele drible, porque eu poderia imaginar também que o atacante, alguém que fosse, pudesse cortar. Né? Não foi o que eu fiz, eu ameacei chutar e cortei. Desculpa ter antecipado essa discussão já chegando em 86, não, tranquilo. Mas uma das coisas que eu me lembro que eu li na crônica esportiva depois desse jogo, do Brasil com a Polônia, é dizer assim, um jogador veterano com o Edinho tem o tipo de vibração que ele teve quando marcou um gol. Mostrava a tua... Eu tinha 32 anos na época, foi 86, tinha feito 32 anos. É porque, na verdade, eu fui um amador, sempre fui amador. Profissional, mas com espírito amador. Todo mundo dizia isso. O Fluminense cansei de jogar, pós a máquina, cansei de jogar sem receber salário, deixando os garotos receberem salário antes. Meu negócio era jogar. Eu não iria deixar de jogar uma partida porque eu não recebi um salário, porque eu não recebi uma premiação. Jamais ia fazer um negócio assim, jamais fiz isso. Até jogar machucado, joguei várias vezes machucado, muitas vezes. E até me prejudiquei, teve até sequelas depois por causa de muitas contusões que tive de tornozelo, torção, e joguei assim mesmo. Então eu sempre vibrava, sempre gostei de jogar, ainda mais numa seleção brasileira, né? Na Copa do Mundo e sendo capitão e fazendo um gol. Que alguma coisa antes de a gente começar na Copa? Porque a mesma imprensa que vai elogiar, você sabe como é que é? Claro. A imprensa, à época, reagiu muito mal ao fato da grande maioria dos jogadores convocados estar jogando no exterior, né? Tinha um debate ali e tal, que inclusive na convocação, me lembro perfeitamente, ninguém falava com o time, né? Era a Confederação Brasileira de Futebol, Edinho, Confederação Brasileira de Futebol, Júnior, Confederação Brasileira de Futebol, né? E a imprensa falou, nós temos talentos aqui, não precisamos recorrer a esses caras vendidos que vão para fora. Não tinha essa cultura na época, né? Como é que você retornou a esse grupo? Né? Pelé, alguns dos seus companheiros de 82, como é que vocês se repactuaram ali para uma nova Copa do Mundo? Né? E já com condições físicas, alguns jogadores com condições físicas em decadência, como o caso do Zico, como o caso do Sócrates e tal. Isso aí eu não tenho noção. Talvez a única explicação é quando o Tele voltou para a seleção, eu já tinha sido convocado antes pelo Evaristo de Macedo, só que não chegou a nos chamar porque ele saiu antes da seleção. Talvez porque quando o Tele voltou, ele entendeu que a seleção, a melhor seleção do mundo, considerada em 82, poderia ser a mesma de 86 e ganhar a Copa do Mundo. Acho que a única explicação que tem, acho que é essa. Ele chamou os mesmos jogadores. O único jogador a mais que ele chamou ali, e alguns outros, claro, o Milho, o Silas, né? Foi ele quis levar a base, Foi o... Não, foi o... Meu Deus do céu. O Leão. Ele não levou, acho que a maior incoerência do Tele, no meu modo de ver, foi ter levado o Leão. Não que ele não merecesse, já merecia ter ido lá em 82. Ele não foi em 82 e passam 4 anos. Ele está bem mais experiente, ele era uma geração bem acima da gente. E leva o Leão para ser o terceiro reserva em 86. Eu não vi assim muita coerência em levar um jogador experiente como o Leão, ter participado já de 2 Copas do Mundo, e levar como reserva, terceiro reserva. É criar um desconforto desnecessário. Ou o Leão
iria como titular ou não iria. Eu acho que ele tinha condições ele tinha condições de ser titular. Jogadores experientes, já, não precisava dizer garantia seria experiência. Claro. Então, essa foi a única incoerência mesmo que eu achei. Agora, o problema de jogar fora ou não, o Brasil não tinha essa cultura de convocar jogadores de fora e nem precisava também. A única explicação que eu posso dar é essa, o Tele, como treinador, como foi a Copa, foi a 82, foi tida a melhor seleção do mundo, ele quis levar os mesmos jogadores, pelo menos a base. Como se diz, e consertar, de repente, um erro que ele teria cometido em 82 de não ter me colocado como titular. Me coloca como capitão. Única explicação. O ambiente da seleção era bom? O ambiente da seleção sempre é bom, né? Sempre é bom. Só que, às vezes, são 22 jogadores. Antes de uma Copa do Mundo, o ambiente sempre é bom, porque os jogadores querem estar na lista de convocação da Copa do Mundo. Depois que você tem aquela lista de convocação da Copa do Mundo, você já está na Copa do Mundo. Então aí você começa a reivindicar, você começa a tirar suas asinhas de fora, botar as asinhas de fora. Começa a querer buscar a titularidade. Todo mundo está ali querendo ser titular. É um ambiente normal e natural isso, né? É ambiente bom, mas todo mundo quer jogar. Eu, por exemplo, eu como reserva, nunca fui amigo dos zagueiros, porque eu achava que não seria legal da minha parte lutar pela posição deles e ser amigo deles. Então, não que eu não eram boas pessoas, claro que eram, mas eu queria ser um negócio, queria mostrar que eu estava lutando mesmo pela posição, queria tirá-lo do time, desde o momento que eu merecesse entrar, não por machucado nem nada, não só em minha situação, mas em outros também. Então, eu não posso ser amigo do zagueiro se eu só quero a posição dele. Agora, claro que tem que torcer no jogo tem que torcer. A gente está falando do ambiente da seleção, né? E sempre teve jogadores que traziam polêmica, essas polêmicas vazavam para a imprensa e tal. O Leão era uma pessoa bem polêmica, né? Você participou do grupo de vocês em 86. Como é que era? Tinha alguma... Era mesmo essa pessoa controversa? Numa seleção, num ambiente de 22 jogadores, né? Jogadores pensando diferente um do outro, personalidade diferente, você tem que saber conviver com essas diversidades. E desde criança a gente é preparado para isso, a gente convive com isso, fora de casa, com as pessoas, com os jogadores. Então isso não é problema, isso nunca foi problema, a não ser que um jogador viesse realmente a prejudicar o ambiente. O cara reivindicar, o cara ter uma personalidade um pouco mais forte, ou ter personalidade e cobrar alguma coisa, é normal, é natural. O que não pode é prejudicar o grupo. Como que era nessa época que você participou da seleção? Assim, questão de sair à noite, participar de festa, e aí um período de concentração, isso se colocava? Era a característica desses grupos? Teve um episódio marcante, né, do Leandro. Leandro e Renato, eu vou ser sincero, eu sempre fui de um outro grupo, né? Um grupo que concentração era concentração, treinar série, então, o outro grupo que poderia sair, eu nunca tive essa informação. Poderia ter informação depois. Dentro do grupo, essa informação não chegava a mim, porque, primeiro, que eu não estava perto dela. Não frequentava o grupo que poderia ter esse tipo de atitude. E depois a informação não chegava. Podia vir a chegar muito tempo depois, como essa do Leandro, do Renato, veio a chegar, o próprio do Romário, que fala que levava a mulher para... As eliminatórias. Levava a mulher e que ele sempre fez isso, ele fala isso. Agora, se aconteceu isso durante a Copa, ou durante as seleções, durante os grupos, eu nunca presenciei. Tinha algum tipo de proibição expressa? Proibido claro que tem, claro que tem. Dentro do ambiente de consideração, você não pode levar mulher. Ou namorado, ou esposa, ou quem quer que seja. Você concorda com essa proibição? Eu não concordo nem discordo. Acho que o regulamento é esse.
você levar a mulher para dentro do... Tira a concentração, porque você tem que dar atenção para ela. Claro, né? E ela, eu acho que a própria esposa ou namorada, quer que seja, ela não vai se sentir bem naquele ambiente. Ambiente de jogadores, de só homens ali. Nenhum tipo de preconceito, mas não, eu acho que não é ambiente para... Tem outros momentos que você pode ficar com ela. Você comentou, falando do episódio de 82, que isso de anunciar prêmios, né, no momento da preleção, isso desconcentra o jogador. Talvez misturar as esposas, namoradas de mulheres também desconcentraria e tal. O que mais você acha que atrapalha a concentração do jogador? Você que sempre tão focado. Qualquer coisa que venha a ser diferente do próprio contexto é um motivo para você principalmente depois que perde. Depois de perde, tudo você leva, tudo é motivo para que você venha justificar. O importante é você fazer o que tem que ser feito, né? Como ambiente, como tem que ser. Você está concentrado, você tem que estar exclusivamente focado no treinamento, no descanso, no que tem que ser feito. O que você fazia quando você não estava treinando ou jogando, nesses momentos de concentração? Concentração, preparando para outro treino. Eram vários treinos. Você está descansando, você está conversando, de repente você está jogando uma carta, está no quarto de alguém, está escutando uma música. É normal do jogador saber lidar com essa situação. Você está concentrado e chega um momento que você não tem nada para fazer. Você tem que buscar alguma coisa. Ser preparado para aquilo. Muita gente, por exemplo, atribui, né, falando em ambiente de Copa do Mundo, que é um ambiente, como você mesmo mencionou, ultra focado, né, com torneio de tiro curto, jogos só decisivos. Muitas pessoas atribuem a derrota da Holanda em 74 à liberalidade do Rinus Michels com a concentração. Os jogadores podiam levar namorados, etc, etc. Isso é cultural, isso é cultural. Tem país que você não nem concentrar, concentra. Porque é muito do como você lida com a tua profissão. E se você lida com tranquilidade, não precisa de ninguém para ficar te vigiando, você vai fazer o que tem que ser feito para você depois ou treinar e jogar, você não precisa de concentração. Você se alimenta direitinho, você faz... Então, isso é cultural. Se o jogador é profissional, né, se o ambiente é profissional, você não precisa disso tudo. Até a mulher na concentração, que você imagina que a mulher vai fazer a concentração. Você vai para o quarto com a mulher, você vai ter relações sexuais com ela. Isso é que se imagina. Agora, uma pessoa profissional, no véspera de jogo, não vai fazer. Tem umas que podem até fazer, que umas se sentem até bem fazendo, e vai continuar. E eu acho que é até justo que seja, assim, porque se a pessoa se sente bem de uma certa maneira, por que não vai fazer na consideração? Agora, tem outros lugares que não. O Brasil é um deles. Eu acho que a concentração, num certo nível, é importante. Não a motivação em si, né? Como você falou, você estava longe da informação, você nem sabia que tinha certas liberalidades e tal, mas o corte do Renato e a recusa do Leandro em embarcar, né? Pelo menos na imprensa, né? Foi uma coisa assim, poucas horas antes No aeroporto. De embarcar, caiu como realmente uma coisa que tivesse desarvorado a seleção. O grupo saiu daqui. No grupo, no momento, se falou bastante, né? Porque eu vi as coisas acontecendo, mas não entrei muito porque eu não queria liderar aquele momento que eu não estava nem sabendo, que eu nem participei, não estava nem na seleção nessa época do acontecido. E eu lembro que foram alguns jogadores, primeiro que tentaram ligar muito para o Leandro, no aeroporto, não conseguiram falar com ele, aí foram até a casa dele, do aeroporto, foram lá tentar que ele mudasse de opinião e não conseguiram. E embarcamos assim mesmo. Mas aquilo ali é um momento difícil, né? Mas logo em seguida você tem que superar. Você não pode ficar, não deve ficar olhando para trás. Agora o cara não quis ir.
motivo dele, a gente entendia que ele era um jogador importante para a nossa seleção, não quis, entramos no avião, descemos lá, bateu a porta, temos que olhar para frente, ver outras opções. Você não pode, no ambiente de futebol, você não pode, senão você vai arrumar isso, o que vier acontecer, qualquer derrota, você vai usar isso como justificativa. E no futebol não te permite isso. Como você enxerga a função do capitão num time e na seleção brasileira? Eu acho muito importante. Acho muito importante desde o momento que ele tem uma liderança. Uma liderança e um certo domínio sobre o grupo, que ele seja respeitado também. Quando eu fui capitão de 86, eu não tinha nada disso. Porque, primeiro, vinha daquele período, aquela situação da entrevista que foi dada na revista Placar, e depois tinha uma rivalidade muito grande entre os estados, né? Então era uma rivalidade muito grande. E tinham muitos jogadores de outros estados. Então, e muitos jogadores experientes, mais experientes do que eu até, que não estavam jogando. Então era difícil e queriam jogar. Muitos foram barrados naquela Copa do Mundo. Então liderar esse tipo de pessoas, de jogadores, era muito difícil. Então eu tive muita dificuldade em relação a liderar um grupo que não estava jogando. Então eu tive muita dificuldade. E dentro de campo, o capitão muda alguma coisa no seu jeito de jogar? Você fala mais dentro do... Não, o capitão não tem que mudar nada, o capitão é o que é, né? Se ele for... Agora, o capitão vai mudar quando ele não tem condições de ser capitão, ele não é um líder, ele não é respeitado, e o colocam como capitão. Ele vai ter que buscar isso tudo, claro que ele vai ter que mudar. E ele mudando vai prejudicar até o seu jogo. Você comentou que você era um zagueiro que pensava como atacante. Como que era o seu relacionamento com os outros zagueiros, né? Que você jogou, que você atuou? Não, você chamava, dava algum toque, chamava atenção? Não, isso sempre chama, né? Os menos experientes sempre... E está sempre um orientando o outro. Às vezes, numa orientação, você dá uma cutucada dizendo o que ele tem que ser feito, que fez errado ou não, e assim você vai entendendo. E assim você vai aprendendo, você vai ganhando experiência e conhecimento. É assim que acontece. Você passando para os outros e recebendo também. Você se lembra de alguma ocasião em que você ouviu alguma coisa de algum jogador dentro do campo que isso mudou? Não, especificamente não, mas eu ouvi muito. Do caso Alberto Torres, joguei com ele no Fluminense. Ele foi muito importante para mim. Aprendi muita coisa com ele. O Luiz Pereira também, Luiz Pereira. Aprendi muito com o Luiz Pereira, joguei com ele. Futebol você vai aprendendo. Edinho, voltando à vida de clube, né? Você, quando termina esse período seu na Udinese, você, a princípio, ensaiou um retorno ao Fluminense, mas não chegou a um acerto, né? Como é que foi esse processo? Como é que o Flamengo chegou a você? Não, primeiro eu queria ir para o Fluminense, eu sempre externei isso. Só que quando eu voltei, o presidente na época, ele disse que não me queria porque tinha o Alexandre Torres como zagueiro. Ele me perguntou se eu poderia jogar de cabeça de área. Eu até brinquei com ele, presidente, eu sou zagueiro, não sou cabeça de área. E nesse momento eu já tinha tido um contato com o Fluminense, onde a torcida do Fluminense ficou sabendo. Então a torcida, ela que incentivou o Fluminense, o presidente, a me procurar. Pressionou o presidente a me procurar do Fluminense. E aí o presidente falou isso. Aí eu voltei para casa, aí mesma coisa, os torcedores... E aí, Edinho, como é que foi? Pô, o presidente não falou nada. Não falou nada? Não falou nada. Então, peraí. Aí pressionaram o presidente de novo, foram até o gabinete dele, lá na sala dele, pressionaram de novo. Aí ele, pressionado, falou, pô, Edinho, aí me ligou, pô, Edinho, estou aqui sendo pressionado pelos torcedores e tal,
Poxa, e você? Eu falei, presidente, eu estou indo assinar um contrato com o Flamengo agora. Eu sabe que eu queria voltar para o Fluminense, mas tem esse... Ah, mas você não joga de cabeça de área? Eu falei, presidente, é o seguinte, boa sorte para o senhor, saudações tricolores, mas eu estou indo assinar o contrato com o Flamengo. Você me liga para falar isso? Aí fui e assinei com o Flamengo, mas a minha opção era o Fluminense. E claro que esse torcedor, que é o Igor, né, ele veio falar comigo agora, há um ano e meio atrás. Passou esses anos todos sem falar comigo. Ele era moleque, agora já é pai de família e tudo. Aproveitou uma homenagem que teve nas Laranjeiras, que ele se aproximou. E foi o que mais batalhou para que eu voltasse para o Fluminense. Ele era tricolor roxo, aquele ali. Aí não foi possível. Aí depois, consequentemente, eu voltei para o Fluminense. Um ano depois. Um ano e meio depois. E você tinha algum tipo de relação com torcida? Organizada ou não organizada? Não. Foi não. esse episódio que teve essa... Não, eu era ídolo, né? Sim, mas uma coisa de torcedor chegar e falar com você? Não. Eu era ídolo do Tem que fazer um Fluminense. parênteses para essa Não, na época não tinha isso, não tinha... Não sei se... Tinha organizada, mas Tinha, mas não tinha... pressão era outra, né? de aproximação, assim. Tirando esse Não. episódio que foi bem... Quando eu voltei, o garoto dormia na minha porta do meu prédio. Depois ele disse o seguinte, e se contado por ele, foi agora um ano e meio, falou que eu fui para o Flamengo, para a Gávea, assinar o contrato, ele conseguiu entrar na Gávea, ele foi determinado a não deixar eu assinar. A rasgar. Ele foi até a antessala do presidente. Acho que ele não conseguiu entrar depois. Aí não conseguiu entrar. Isso contado por ele. E aí você também sai do Fluminense depois com uma briga com a diretoria, né? Aí foi uma briga com a diretoria. Aí o Fluminense nós tínhamos alguns problemas, né, internos lá dentro. E teve um jogo, que nós perdemos o jogo. O Fluminense estava muito ruim, o treinador não tinha o comando do grupo. E perdemos um jogo, não sei se foi 4-0 para o Flamengo. Aí eu tomei meu banho e saí. Estava indo embora. Quando um diretor do Fluminense entrou diretor de financeiro, entrou no vestiário dizendo que todo mundo era mercenário, só jogava por dinheiro, né? E essa informação chegou a mim lá fora. Aí eu voltei. Eu era o capitão da equipe, tinham só garotos na equipe, né? E eu voltei e o diretor estava lá. Aí eu me informei, perguntando se realmente ele tinha dito aquilo. Aí eu falei, poxa, eu vou ter que ir segunda-feira no clube, porque se ele quis dizer que alguns jogadores são mercenários, tinha que dizer quem são. Porque eu não sou mercenário, nunca fui. Ainda mais da minha história dentro do Fluminense, né? E aí ele não estava lá, aí daqui a pouco ele aparece. Aí eu queria só perguntar para ele o que ele falou aquilo, se ele falou de mim. Aí ele foi e me deu um empurrão. Quando ele me deu um empurrão, eu fui para cima dele, aí separaram. E no dia seguinte, quando eu cheguei no clube para treinar, eu fui informado pelo supervisor que eu tinha rescindido meu contrato, que eu não poderia mais frequentar o clube. Aí eu retornei e fui embora. Aí dali eu fui pro Grêmio. Você encerra a sua carreira no Grêmio? Encerro minha carreira no Grêmio. Foi assim que aconteceu. Agora você, exatamente por essa posição de liderança e o tipo de jogador que você era, de dedicação tática, etc., você já, nesse momento seu, que você já percebe, né, que está chegando ao final do seu período como jogador, você já imaginava que continuaria exercendo funções no futebol, já sonhava em ser técnico?
Já imaginava, já me preparando para isso. Para logo que terminasse, eu já era um treinador dentro do campo, praticamente. Né? No Grêmio, no último mês no Grêmio, eu estava até machucado e nós tínhamos problema, estava com problema de treinador, mandaram o treinador embora e queriam que eu assumisse como treinador. Mas o nosso ambiente era muito bom, nós jogadores éramos muito amigos. Então eu não ia conseguir me ver treinador deles, ou seja, tendo que barrar alguns jogadores. Que eu não entendia que alguns jogadores que eram meus amigos, que eram para jogar, eram ser titulares. Eu ia ter que barrar. Eu, como amigo deles, eles não iam receber bem aquilo. Então, eu não aceitei ser treinador daquele time. Encerrou meu contrato, eu vim embora. E isso foi em 90. Depois de 90, eu ainda fui para o Canadá jogar semi-amador. No Canadá fiz um contrato de 3 anos, mas só joguei 1 ano. A minha ideia era justamente que meus filhos aprendessem o inglês, né? E depois retornasse na escola americana, foi assim que aconteceu. Porque não tinha como entrar na escola americana se você não tivesse algum vínculo com o país, ou o Canadá, ou o país lá de fora, né? E eu retornei e meus filhos ingressaram na escola americana. Então o objetivo foi alcançado, aí eu não voltei mais para lá. E no ano seguinte eu me tornei treinador do Fluminense, em 91. No Canadá, durante esse 1 ano, o Canadá não é um esporte, um país que tenha assim, tradição de futebol? Não, mas no verão tem. No verão, são 3 meses, 4 meses só. De sol mesmo, verão não, sol, né? E joguei semi-amador, sempre profissional. Sempre profissional. Foi muito bacana, muito bacana. Conviver com eles assim foi muito bacana. E os jogadores vinham de outros lugares? Vinham de outros lugares. Não, era mais americanos, canadenses e americanos. Que no período que não tinha futebol, eles jogavam em outros lugares. Outros esportes? Ou... Não, jogavam em outros lugares. Futebol, mas em outros países. Outros países. E você era o único brasileiro? Eu era o único brasileiro. Tinha muitos italianos, tinha americanos. E esse contato com o Canadá Surgiu sim. Teve um convite, eu aceitei. Falei, minha ideia é colocar meus filhos na escola americana, e foi muito bacana, uma experiência muito legal. Aprendi muito lá. Porque um tempo antes, né, no final dos anos 70, o Pelé teve uma leva de jogadores para os Estados Unidos. Estados Unidos, Mas o Canadá não tem pouca coisa de... E eu participei das Olimpíadas, foi em Montreal, foi no Canadá. Só que dessa vez eu fui para Toronto. O futebol de areia, para mim, foi a coisa mais do que normal, quando apareceu o convite. Eu sempre joguei na areia, jogava antes, depois, encerrando minha carreira, jogava também direto. E o período que eu vinha da Itália para cá era sempre areia, futebol direto, correr na praia, tudo meu foi areia. Recuperação, contusão, tudo foi recuperação na areia. A minha musculatura necessitava da areia. Então, meu contato com a areia era quase que diário quando eu estava aqui no Brasil. Quem te convidou para integrar? Foi o Júnior. O Júnior tinha esse projeto, já tinha participado de uma partida, acho que, não sei se foi nos Estados Unidos, foi em outro lugar, e veio com esse projeto e chamou alguns outros jogadores e deu tudo certo. A gente se divertia, né, na praia. Aí tem também você falou que você já estava se preparando para ser treinador, né? Como que você era tão focado, desde muito jovem, jogando, você já reparava nos estilos dos técnicos? Você já imaginava, como que era desenvolveu essa habilidade de comandar equipes do ponto de vista tático? Eu sempre fui muito atento às coisas, né? E muito crítico também, mesmo não externando isso, eu criticava comigo, né? Que era certo, que eu achava que era errado, como o grupo recebia aquelas informações. Então eu fui amadurecendo isso e tentando ajudar até os próprios treinadores nas equipes, porque ajudando treinadores estava me ajudando também.
E muitas vezes, quando não conseguia ter um acesso aos treinadores, eu fazia diretamente com os jogadores. Eu, como capitão e líder das equipes, eu tentava, do meu jeito, consertar uma coisa que eu estava vendo que não estava sendo bem recebida pelos atletas, que não era, o caminho não era aquele. Então eu consertava, muitas vezes o treinador não sabia, a maioria das vezes não sabia. Qual foi o seu grande treinador assim, que te inspirou? Tive alguns, mas o mais importante foi na categoria de base, foi no Fluminense, foi o Pinheiro, até falecido Pinheiro, e o Enzo Ferrari, que me ajudou bastante na Itália, quando eu fui meu treinador na Itália, na Udinese. Esses dois. E você era um frequentador de arquibancada? Antes No de começo ser- era. É? Eu adorava futebol. Futebol era... Na época a gente podia ir sozinho, né? Eu lembro uma vez que eu fui ao Maracanã, era Brasil e Paraguai, tinha 200 mil pessoas. Eu fui e não consegui entrar, retornei. Acho que foi 69 esse jogo, eu tinha 13 anos. 13 para 14 anos. E depois que você deixou os gramados, você... Não, aí não. Eu nunca... Eu vou de vez em quando assim, mas não vou mais com aquela motivação que eu tinha antes de torcedor, porque você entra no meio, você conhece o meio, sabe como é que é. Aí você perde aquela... Na sua De opinião, o torcedor. futebol mudou? Passado? Tudo muda, né? Tudo está mudando. O futebol também mudou. Maracanã não é mais o mesmo. Né? Maracanã não é mais o mesmo. Sobre que aspecto você acha que mudou? Eu acho que é a evolução natural das coisas, né? Em todo sentido. Agora é o físico principalmente. A entrada também de patrocinadores, a cobrança um pouco maior. Essa é a própria regra, mudou. Antigamente você podia atrasar a bola para o goleiro, hoje já não pode mais. O goleiro não pode agarrar a bola com as mãos. Atrasar você pode, mas ele não pode agarrar a bola com as mãos. O futebol ficou muito mais dinâmico. A parte física entrou no futebol. A televisão entrou, hoje você pode, é mais fácil questionar o árbitro. Né? Fica todo mundo exposto hoje. Antes você podia dar uma cotovelada num jogador, brigar, ou dar um soco, alguma coisa assim, ninguém ia ver, hoje já vê. Se tivesse a televisão na época de decisão Inglaterra e Alemanha, que a Inglaterra não seria campeã, que aquela bola não entrou, né? Bateu na trave na Inglaterra, e assim vai. Estão querendo entrar agora com chip na bola. Tudo é evolução. O futebol não pode ficar para trás. Você não pode decidir. Outro dia até foi o seguinte, o que aconteceu outro dia foi, o juiz deu um pênalti, vocês viram essa? O juiz deu um pênalti e ao mesmo tempo o auxiliar, ele ganhou um pouquinho de tempo, o auxiliar escutou outra pessoa falando, que na televisão não tinha, e anulou o pênalti. Ele foi lá e botou para fora, achando que tinha sido mão. Ou seja, você não pode dar um gol que não é gol. Eu já vi várias vezes a bola entrar por trás e o juiz dá gol. Não é justo isso, não é justo. E o futebol tem isso. O futebol, a bola não entra e você ganha um jogo assim. Eu acho justo. A bola não entrou, não é gol. Entrou, é gol. É justo que pare um minuto, 30 segundos. Não tem aquele tempo técnico? Por que você não pode, o juiz não pode ter, espera aí. Tem um número de consulta, Né? Então, O futebol americano é isso, não, mas não tem aquele tempo do calor? Sim, por exemplo, no futebol americano, o treinador ele pode pedir 2 consultas. E em certos lances, os próprios juízes podem pedir. No tênis também. O Tênis jogador rápido. pede, né? Eu acho justo isso. Acho que tem que ser assim. Hoje tem muito dinheiro envolvido, muita coisa envolvida no futebol, para você ficar preso até um árbitro, um erro de um árbitro, que pode errar, que deve errar. Ou erra porque erra, ou erra porque está combinado para errar. Né? Então, é isso aí.